Muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo ao consultório, o programa de saúde do Porto Canal, que estará agora a falar do tema da afasia, percebendo de que forma esta perturbação da comunicação pode afetar a vida de tantos portugueses e afeta já a vida de pelo menos 40 mil portugueses, muitos deles relacionados também com AVCs. Mas antes de irmos a este tema, lembrar que o consultório é um espaço para si, para que possa esclarecer as suas dúvidas sobre saúde e bem-estar. E por isso, mais à frente no programa, estaremos aqui a responder às suas dúvidas relacionadas com a medicina de reabilitação e com a fisiatria. E para isso pode, a partir deste momento, colocar as suas questões através do telefone 22508-3297 ou através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. É importante que coloque as suas dúvidas a partir deste momento para garantir então que a sua questão relacionada ou não com o tema em particular das tendinopatias é esclarecida neste programa. O nosso objetivo é então chegar até si e ajudá-lo a prevenir e a ter uma melhor saúde. Ora, mas voltando aqui e regressando ao tema que nos aproxima nesta terceira parte do consultório, vamos então falar aqui desta grande pergunta: se um AVC nos roubasse a voz, e para isso temos o gosto de ter connosco Paula Valente, é diretora executiva da Associação Sem Fins Lucrativos que apoia pessoas com afasia. Seja bem-vinda. Obrigada então, Paula, por estar aqui connosco. Ora, de facto, antes de mais, esclarecer lá em casa o que é a afasia e depois percebermos porque é que ela está tantas vezes relacionada, de facto, com o AVC. Ok, muito obrigada por esta oportunidade de aqui estar. É muito importante falar sobre isto. De facto, existem muitas pessoas com este problema e continuamos a não... a maior parte das pessoas não sabe. Então, o que é a afasia? A afasia é o nome que se dá a uma perturbação adquirida, uma perturbação na linguagem adquirida por uma lesão súbita neurológica nas áreas que processam a linguagem, que normalmente para a maior parte das pessoas fica no hemisfério esquerdo do cérebro. Quando ocorre aí uma lesão cerebral, que pode ser provocada por um acidente vascular cerebral, um traumatismo crânioencefálico, um tumor cerebral ou outro tipo de patologia, quando afeta essas áreas neurológicas que processam a linguagem, a pessoa fica com dificuldades a dizer aquilo que pensa, aquilo que sabe, aquilo que quer, fica com também dificuldades a compreender o que os outros dizem, em descodificar o código e também a ler e a escrever. E a essa perturbação dá-se o nome de afasia, o diagnóstico de afasia. Então, para as pessoas lá em casa compreenderem melhor, não se trata de um problema fisiológico ao nível da voz? Não é da voz. Tem naturalmente depois impactos na voz, porque a voz é o veículo que nós utilizamos à partida para comunicar, mas tem a ver mais com o impacto neurológico. É uma condição. É uma condição e alguma dificuldade, então, mesmo na própria interpretação deste código, que no nosso caso é a língua portuguesa, certo? Eu costumo dizer que todos nós experimentamos momentaneamente o que é a afasia quando estamos, por exemplo, num contexto em que não dominamos a língua. Por exemplo, quando viajamos para um país onde a língua é desconhecida, nós não conseguimos dizer o nome dizer café, porque apesar de sabermos que é café, não sabemos dizer o nome café, por exemplo, em alemão ou em mandarim, idioma, e também não conseguimos compreender. Portanto, aí isso é uma afasia momentânea. Portanto, o nosso cérebro não foi preparado para programar aquele código e, portanto, não consegue acompanhar. O que acontece com a afasia é que, efetivamente, isso acontece para a língua materna. Certo. Portanto, por um déficit linguístico, por uma lesão cerebral, a pessoa fica impedida, o seu cérebro fica com dificuldades a processar o código da língua materna. Certo, com um acréscimo, se me permite, e corrija-me se estiver errada, que no caso de uma língua estrangeira nós podemos aprender, portanto temos esta possibilidade de desenvolver essa capacidade e, eventualmente, nestes casos, a recuperação desta capacidade de comunicar e de compreender estará de alguma forma comprometida. Sim, tem que ser reaprendida. Os fenómenos da neuroplasticidade vão fazer com que haja compensações e haja aprendizagens e a própria terapia, a reabilitação, que nós sabemos que é muito importante, precisamente porque potencia essas soluções, o encontro de novas ligações que vão permitir, no fundo, remediar aquelas dificuldades ou compensar aquelas dificuldades. Efetivamente,
para uma boa percentagem as pessoas conseguem recuperar, dependendo obviamente da extensão da lesão, da gravidade inicial daquela afasia. Há pessoas que podem recuperar e até conseguir voltar ao seu estado exatamente pré-lesão cerebral, mas infelizmente para uma grande percentagem vão permanecer dificuldades em maior ou menor grau que condicionam a comunicação, que condicionam várias dimensões da vida da pessoa. E que o próprio diagnóstico também não será assim tão fácil de fazer. Existem protocolos, portanto, para avaliar a linguagem e avaliar se está presente aqui alterações em determinados domínios e que depois, no fundo, configuram um quadro de afasia ou não. Foi uma questão interessante essa questão da voz que colocou, porque existe também existem vários tipos de alterações de fala e de comunicação que não são afasia e que são provocados também por AVCs ou por outro tipo de patologias ou de condições, mas que não são afasia. Efetivamente, por exemplo, uma pessoa após um AVC pode ficar com dificuldades apenas entre aspas, ou seja, pode ficar com dificuldades na articulação dos sons porque estes micromúsculos ainda os estão... músculos, exatamente, responsáveis pela articulação motora dos sons ficam alterados e a pessoa tem alterações de fala, mas que não são cognitivas na linguagem. Exatamente. Portanto, também podem ficar com hipofonias, alterações de voz, que mais não são linguagem. Portanto, existem vários tipos de alterações diferentes que podem ter impacto na comunicação. A afasia é aquela que, de facto, traz aqui algumas dificuldades acrescidas, porque, por exemplo, enquanto que uma pessoa apenas com uma dificuldade motora pode recorrer, por exemplo, à escrita para se fazer entender, uma pessoa com afasia pode não conseguir ter esse recurso. No fundo... E acho que é interessante olharmos aqui como se fosse a ponta de um iceberg quando falamos destas perturbações, nomeadamente ao nível dos músculos maxilar facial ou das alterações da voz. Estamos a falar da parte do iceberg que nós vemos. Mas, na realidade, quando falamos da afasia, falamos de uma parte que está cá atrás, que é essencial para que todo o processo de comunicação depois se efetue e estas ferramentas podem estar a funcionar melhor ou pior. O que significa que uma pessoa que tenha dificuldade nestes músculos pode encontrar outras formas de comunicar. Sim. E uma pessoa com afasia também, mas o exercício é maior. A dificuldade é crescida porque se a pessoa tiver dificuldades a compreender ou a ler ou escrever, são diferentes as vias que têm que ser encontradas para fazer a própria reabilitação, para que a pessoa possa compreender o que é pedido, para que a pessoa possa tirar o máximo partido da própria reabilitação. E falar também um pouco, por falar em reabilitação, falar um pouco destas terapias especializadas, de que forma é que elas são de facto importantes em caso de um diagnóstico efetivo da afasia? Sim, a terapia da fala é fundamental, portanto a evidência mostra que de facto é aquela que traz mais resultados na recuperação da linguagem após o AVC e, portanto, é recomendado que todas as pessoas que têm o diagnóstico de afasia sejam avaliadas por um terapeuta da fala e que a intervenção seja o mais precoce possível e o mais intensiva possível, precisamente porque no início é quando, de facto, há aquela evolução espontânea e a terapia vai potenciar a recuperação dos déficits. Depois, mais para a frente, a terapia da fala continua a ser essencial para também capacitar e compensar esses déficits. Quando os déficits estabilizam, a pessoa tem que aprender a comunicar no dia-a-dia, os familiares e todos aqueles que estão à volta daquela pessoa também têm que aprender a lidar com aquela situação e, portanto, o terapeuta vai aí sim capacitar para a comunicação funcional, para as pessoas poderem fazer na mesma aquilo que precisam de fazer, comunicar aquilo que precisam de comunicar, mas com recursos, com estratégias, com o apoio dos outros também. Isso é muito interessante, porque há pouco falávamos dos impactos da afasia e há um impacto grande relacional e de contexto que não podem ser desprezados. Exatamente. Aliás, a literatura descreve a afasia como uma doença familiar, porque efetivamente a comunicação é o elo de ligação entre os humanos, não é? E, portanto, entre aquilo que
que o humano caracteriza-se por ser um ser comunicativo e, portanto, quando a comunicação está perturbada, muitas das funções, papéis sociais, dinâmicas ficam alterados. E, portanto, a família sofre bastantes alterações, em primeiro lugar porque a comunicação entre eles também fica difícil e, portanto, os papéis sociais e familiares também se modificam. O próprio sistema precisa de uma readaptação e estas terapias e este apoio que é dado, portanto, não se pode cingir apenas ao doente. Exatamente. E no Instituto Português da Afasia nós acreditamos precisamente, ou vemos precisamente a afasia como um problema multidimensional que não pode estar a ser tratado exclusivamente pelos terapeutas da fala ou pelos médicos, neurologistas ou fisiatras. Temos que alargar à comunidade estas respostas. Porquê? Porque por melhores que tratamentos de reabilitação que as pessoas tenham, depois a própria comunidade levanta imensas barreiras e, portanto, há um trabalho e que tem que ser feito na comunidade, capacitando as estruturas para estarem mais capazes de reintegrar estas pessoas, de comunicar com elas também. Portanto, a comunicação acessível é um trabalho que tem que ser feito e depois as próprias respostas na comunidade para ajudar estas pessoas a se reintegrarem do ponto de vista profissional. O apoio psicológico e social ainda é muito escasso e, portanto, é fundamental falar sobre isto, falar sobre esta problemática multidimensional. Certo. Eu acho que a afasia não assim, acaba por ser um problema que começa na saúde, por ser tratado na área da saúde, mas tem que ser tratado também como um problema social, porque efetivamente depois condena muitas vezes as famílias e as pessoas ao isolamento e à depressão. E, portanto, é importante também aqui um olhar multidisciplinar. Exatamente. Paula Valente, foi um gosto estar consigo aqui no consultório. Obrigada por nos trazer este tema e pelo vosso sentido de missão. Até muito breve. Ora, estamos a chegar ao fim de mais uma parte do programa de saúde do Porto Canal. Como é habitual, seguimos para um curto intervalo. Regressamos a seguir para falar do tema das tendinopatias e lhe lembrar que estamos disponíveis para responder às suas questões relacionadas com a medicina física e reabilitação. Portanto, qualquer questão que tenha relacionada com esta especialidade pode e deve fazer a sua inscrição através do número de telefone 22508-3297 ou através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. É importantíssimo que o faça a partir deste momento para garantir que a sua dúvida é esclarecida. E hoje, já sabe, sexta-feira, dia de desmantelarmos mais um mito, hoje para percebermos se as radiações do micro-ondas são ou não provocadoras de cancro. Uma pergunta que terá resposta mais à frente no consultório. Fique por isso desse lado. Até já.